Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Estamos começando mais um Encontro com a Palavra e eu gostaria que você ficasse bem atento a esta passagem bíblica. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Bem-vindo ao nosso programa de hoje. Estamos estudando toda a Bíblia e já chegamos ao Novo Testamento, ao Evangelho de Mateus. A história que eu acabei de ler, registrada no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, nos faz lembrar aquele episódio em que os apóstolos estavam num barco no meio de uma tempestade no mar da Galileia. Naquele dia, Jesus estava com eles quando a tempestade chegou. Dessa vez não, ele não estava no barco, mas foi ao encontro deles no meio da tempestade, andando sobre as águas. Quando esses pescadores viram Jesus andando sobre a água, ficaram histéricos e gritaram de pavor. Eles viviam naquelas águas, mas nunca tinham visto nada igual. Mas aí algo incrível aconteceu. Pedro, um dos meus personagens bíblicos preferidos, diz: "Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E o Senhor respondeu: "Venha." Aí então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas em direção a Jesus. Quando ele olhou para as ondas e percebeu o que estava fazendo, começou a afundar. Foi como se ele tivesse perguntado a si mesmo: "O que é que estou fazendo aqui andando sobre as águas? Isso é impossível." Muitos de nós que conhecemos essa história criticamos Pedro, dizendo apenas que ele afundou quando andou sobre a água. Não destacamos a sua incrível vitória. Você já teve fé suficiente para andar sobre as águas no meio de uma tempestade? Pois olha, Pedro fez isso. Ele foi o único no barco com fé para isso. Mas, mesmo assim, nós só lembramos que ele afundou. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar, fez a oração mais rápida da Bíblia: "Senhor, salva-me." Se a oração fosse um pouco mais comprida, as palavras seguintes seriam glub, 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 glub. Já teria se afogado. Estaria no fundo do mar. Mas o Senhor o salvou. Essa é uma oração que todos precisamos fazer alguma vez na vida, não? Senhor, salva-me. Você já passou por uma situação em que teve que fazer essa oração? Você já passou por uma tempestade tão horrível que ninguém pudesse ajudá-lo a não ser o Senhor? Creio que o Senhor permite essas tempestades, ou até manda umas tempestades de vez em quando para nós. Mas quando estamos começando a afundar, Ele diz: "Venha e ande sobre as águas comigo." Homens de negócios passam por muitas tempestades.
Certa vez conversei com um executivo que me disse: às vezes vejo uma luz no final do túnel, mas não sei se é o fim dele ou um trem vindo em minha direção. É assim que muitas pessoas se sentem no mercado de hoje. Às vezes a tempestade é tão forte para esses homens de negócio que eles começam a afundar. Mas Deus diz: ande sobre as águas comigo e você poderá ver através da tempestade. Pedro não saiu do barco até que tivesse certeza que era o Senhor quem estava falando com ele e que o estava convidando a andar sobre as águas. No livro de Êxodo lemos que os filhos de Israel passaram pelo Mar Vermelho. O mar se abriu e os israelitas passaram pisando a terra seca. Os egípcios tentaram fazer a mesma coisa, mas afundaram porque Deus tinha convidado apenas os filhos de Israel para atravessarem o mar e não os egípcios. Às vezes Deus quer, e outras vezes Ele não quer que você ande sobre a água. Se Deus o chamar para andar sobre as águas, certifique-se de que é Deus mesmo quem o está guiando. Pedro é um grande exemplo nessa história para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, lemos que essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. E é assim que devemos estudar essas histórias da Bíblia. Nessa história, Pedro andou sobre as águas e se tornou um alerta para nós nunca tirarmos os olhos do Senhor Jesus. Quando Pedro começou a afundar e o Senhor o salvou, Jesus disse a Pedro: por que você pensou 2 vezes? No meio da escuridão da tempestade, Pedro não deveria ter duvidado do que o Senhor realmente queria fazer com ele, né? Pedro não deveria ter duvidado do que o Senhor o fez saber à luz do dia, por exemplo. No capítulo 15 de Mateus, descobrimos mais um grande ensino de Jesus. Esse ensino é dado na forma de um diálogo. Você pode até achar que foi meio ríspido. Foi um diálogo de Jesus com os líderes religiosos. Quando fizemos a introdução dos evangelhos, dissemos que uma das coisas que seriam abordadas nesse estudo seria o ministério de revelação de Jesus. O ministério de Jesus apresenta-se de várias formas. Seu ministério de regeneração constitui-se em seu milagre em ação, o seu ministério de doação de vida. Procure ler também sobre o ministério de redenção de Jesus, que é a sua morte na cruz, e reflita sobre tudo o que ela significa. Já vimos que Jesus ensinou por meio de parábolas e que ele fazia sermões muito importantes. Jesus ensinou através das conversas que tinha com o povo. Ele também ensinou através das conversas que tinha com os apóstolos. Jesus também ensinou quando travou ríspidos diálogos com os líderes religiosos. Quando você ler a passagem desse diálogo ríspido, procure focalizar no ensinamento, não importa se é um diálogo amigável ou ríspido, Jesus estava sempre ensinando. Outro diálogo de Jesus com um tom mais severo encontra-se em Mateus 15 e Marcos 7. Naquela ocasião, Jesus estava sentado para fazer uma refeição. Os escribas e fariseus tinham suas tradições e uma delas era que quando a pessoa se sentava para comer, tinha que lavar muito bem as mãos. Isso não está escrito nas Escrituras, mas era mais uma de suas fortes tradições. Muito bem, Jesus se sentou para comer e não fez isso. Por isso os líderes religiosos o criticaram. Eles perguntaram: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Eles repreenderam Jesus por eles não terem passado pelo cerimonial de limpeza. Jesus aproveitou a oportunidade para lhes dar uma boa lição. Ele disse: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. A única coisa com que eles se preocupavam era o exterior. Quando Deus nos criou, pegou um montinho de sujeira, soprou nele e o transformou em alma vivente. A partir daí o homem passou a ter 2 partes, a exterior e a interior. Essa parte exterior, esse potinho de barro, é várias vezes mencionado na Bíblia como vaso ou tenda. As Escrituras não dão muito valor à parte exterior do nosso ser e enfatizam que é a parte interior que faz o homem a imagem e semelhança de Deus, ou seja, sua alma vivente, que respira a vida que Deus soprou naquele montinho de sujeira, naquele montinho de barro. É isso que torna o homem a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é um espírito. De acordo com as Escrituras, essa parte espiritual do homem, esse homem interior,
É a parte importante dele. Jesus bateu de frente com esses líderes religiosos em várias ocasiões. No primeiro retiro espiritual, Jesus enfatizou bastante que as disciplinas espirituais ou a justiça que praticamos é uma atitude vertical e não horizontal. Os líderes religiosos tinham uma justiça prática para os outros verem, que funcionava no âmbito horizontal e não vertical. Tudo o que faziam era para serem vistos pelos homens e não por Deus. Eles faziam as coisas só para se mostrar. Jesus disse que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quando Jesus bate de frente com os líderes religiosos nesse jantar, ele lhes diz que a justiça deles era externa, e que a justiça que realmente importa é a interna. Se você comparar a justiça de Jesus com a justiça dos líderes religiosos, verá que eles tinham uma justiça que era de acordo com os costumes deles, e que a justiça de Jesus era espiritual. Jesus sempre retinha o espírito da lei, e não apenas a palavra, a letra da lei. Os líderes religiosos tinham uma justiça de tradição. A justiça que Jesus estava ensinando vinha da palavra de Deus. Podemos resumir assim: a justiça de Jesus era real, a justiça dos líderes religiosos era hipócrita. Nessa ocasião em que Jesus foi repreendido por não ter lavado as mãos, ele confrontou os líderes religiosos porque eles davam ênfase ao que era externo, quando o mais importante é o homem interior. Jesus foi mais longe no seu ataque e os deixou sem saída, quando disse que eles tinham muitas tradições que não eram das Escrituras, eram éticas de comportamento. Eram tradições que eles impunham a eles mesmos e a todo o povo que estavam fora da palavra de Deus. E isso ainda acontece hoje. Há muitos grupos cristãos que são guiados por um outro livro além da Bíblia. Quando Jesus jantou com os líderes religiosos, disse a eles que quando havia conflito entre as Escrituras e a tradição, eles acabavam preferindo a tradição do que as Escrituras. Ele deu um exemplo. A lei de Moisés diz: honra teu pai e tua mãe. Sabem o que isso significa? Entre outras coisas, significa que você deve tomar conta do seu pai e da sua mãe. O apóstolo Paulo diz que se alguém recusar ajudar as viúvas de sua própria família, que pode ser sua própria mãe ou sogra, então está negando a sua fé e é pior do que um incrédulo. Devemos tomar conta dos nossos pais. Essa é uma forma de honrá-los. Os líderes religiosos da época, em suas tradições, costumavam dizer que se você abraçava um ministério e se dedicava em tempo integral a um serviço cristão, não precisava fazer mais nada pelo seu pai e nem pela sua mãe. Jesus disse: você invalida a palavra de Deus e coloca suas tradições acima das Escrituras. Isso é totalmente errado. Jesus demonstrou muito valor pela palavra de Deus. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.